Você já imaginou se existisse uma forma de testar sua estratégia de investimentos antes mesmo de colocar o dinheiro em risco? Pois é exatamente isso que o backtest faz. Ele simula como a sua estratégia teria se comportado no passado para você investir com muito mais confiança no presente. Hoje eu vou te mostrar o que é backtest, como ele funciona na prática e como você pode usar esse recurso para investir melhor e evitar erros que custam caro. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E antes de você entender efetivamente como realizar um backtest para encontrar uma boa estratégia de investimentos, é importante você entender o que de fato é o backtest. Traduzindo para o português claro, o backtest pode ser traduzido justamente como estudo do passado, onde na prática você vai simular a aplicação de estratégias de investimento na bolsa de valores com base em critérios claros no passado justamente, para que assim você consiga verificar qual que foi o resultado de um determinado método de investimentos em 2010, 2011, 2012, 2013 até a presente data. Por exemplo, vamos supor que você tenha a teoria de que se você sempre investir nas 10 ações de maior dividend yield, você vai conseguir ter um resultado acima da média do mercado. Para você tirar essa teoria da teoria e colocar na prática, basta você realizar um backtest justamente testando a aplicação desse método em anos anteriores. Então, quais eram as ações de maior dividend yield em 2010? Você vai lá, simula a compra dessas 10 ações e depois simula que você vendeu um ano depois. Quando findar esse um ano, você novamente vai pegar as 10 ações de maior dividend yield nessa outra data, vai simular a compra dessas ações e vai simular que você vendeu um ano depois. E a partir do momento que você conseguiu testar essa estratégia por um período de pelo menos 10 anos no passado, você vai conseguir ter a resposta clara se aquela estratégia de investimentos pode ser aplicada hoje na sua carteira ou não, justamente com base na comparação da rentabilidade dela com os principais índices de mercado. Ibovespa aqui no Brasil, 100% do CDI e também em relação ao S&P 500, caso seja uma estratégia da Bolsa dos Estados Unidos. E apesar de parecer algo muito novo para nós brasileiros, o processo do backtest, essa abordagem mais sistemática na hora de investir, é algo muito comum nos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha para os principais fundos de investimento. Muitos deles seguem essa abordagem para investir há mais de 30 a 40 anos. Por exemplo, o fundo Citadel Group, que é um dos principais fundos dos Estados Unidos, Two Sigma, Renaissance Technologies, D.E. Shaw, enfim, os principais fundos dos Estados Unidos que gerem muitos bilhões de dólares operam justamente dessa forma e nós, investidores, pessoas físicas aqui do Brasil, com certeza conseguimos tirar várias lições para aplicar na nossa carteira também. E quais que são as vantagens, qual que é a importância de você utilizar o backtest na hora de você investir o seu dinheiro? A primeira parte dessa importância está relacionada ao fato de que você vai conseguir testar justamente todas as teorias que você pode ter na sua cabeça. Será que investir com base no dividend yield é uma boa forma de selecionar ações de dividendos? Será que utilizar o indicador PL é bom para encontrar ações baratas? Você vai conseguir tirar essa teoria da sua cabeça para justamente verificar na prática se isso gerou resultado ou não. Segundo ponto, você consegue eliminar completamente a subjetividade na hora de você tomar uma decisão de investimento, justamente porque você vai estar utilizando critérios claros na hora de montar uma carteira. Terceiro ponto é que você economiza muito tempo e muito dinheiro que poderia ser perdido caso você tivesse que testar essa estratégia na prática. Então, voltando ao exemplo do indicador dividend yield, para que você não tenha que aplicar essa estratégia hoje e ver na prática se gera resultado ou não, o que pode levar muito tempo e pode fazer com que você perca muito dinheiro, se a estratégia efetivamente não funcionar, basta você realizar um backtest que você vai ter muito mais segurança de seguir aquilo com base no resultado prático. Por fim, o backtest vai ajudar muito você na hora de você tomar uma decisão mais racional no mercado, porque você consegue justamente sistematizar todo o processo de compra e venda e manutenção de ativos na sua carteira. Você não vai mais ter que ficar achando se vale ou não a pena vender uma ação, comprar uma ação, ou se você deve manter aquela ação na sua carteira. Você vai conseguir, a partir de um backtest, verificar com total certeza aquilo que mais funcionou no passado. Então, se você verificou que o ideal é você rotacionar sua carteira a cada 6 meses, você vai simplesmente aplicar hoje isso na prática na sua carteira de investimentos. Se você verificou que o melhor indicador para selecionar ações baratas é o PL, você não vai ficar mais olhando para outros indicadores, você vai simplesmente seguir aquilo que funcionou. E agora que você entendeu o que efetivamente é um backtest,
chegou o momento de você entender como que ele funciona na prática, da onde que surge um backtest, a partir de qual momento que você deve realizar um estudo. O backtest, qualquer estudo do passado na prática, ele parte da seguinte premissa: qual que é o primeiro passo? É você ter uma hipótese, você ter um achismo sobre o mercado. Será que, por exemplo, utilizar o indicador PL para selecionar ações baratas é uma boa forma de você investir o seu dinheiro de maneira sistemática? Será que, na verdade, não é melhor você utilizar o indicador PVP? Será que não é mais interessante você investir em boas pagadoras de dividendos, com base no indicador Dividend Yield? Todas essas hipóteses que eu citei agora para você podem ser testadas no passado e, a partir dos resultados, você vai conseguir ter certeza daquilo que melhor funciona. É algo muito parecido de como funciona o processo para você descobrir, por exemplo, uma cura para uma doença, ou, por exemplo, para você descobrir alguma coisa científica da realidade para você observar como o mundo funciona. Só que nesse caso, o backtest está se referindo especificamente ao mercado de ações. Segundo passo, depois que você já teve uma hipótese, você já tem alguns achismos na sua cabeça, chega o momento de você aplicar o passo 2, que é você ter acesso a dados históricos para você realizar o estudo. Então, se você tem a hipótese de que utilizar o indicador PL é uma boa forma de investir, o que você precisa ter efetivamente nas suas mãos para testar essa hipótese? Você precisa ter o histórico de cotação de todas as empresas da Bolsa Brasileira, se o estudo for na Bolsa aqui do Brasil. Você precisa ter o histórico de liquidez de todas as empresas da Bolsa, porque esse é um filtro muito importante de ser aplicado, e você também precisa, é claro, ter acesso ao histórico de PL de todas as empresas da Bolsa. A partir do momento que você tem todas essas informações, você conseguirá efetivamente realizar o estudo, tirar aquela hipótese, sair da teoria e partir para a prática, para que, a partir do resultado, você veja se faz sentido ou não de aplicar na sua carteira. Terceiro passo é justamente você definir os critérios mais objetivamente falando. Então, por exemplo, o indicador PL é um indicador que você acha que funciona. Você pegou os dados do PL e agora você vai colocar na prática aquele estudo. Então, quais filtros você pode aplicar, por exemplo? O primeiro filtro, que geralmente você deve aplicar para qualquer estratégia, é um filtro de liquidez, para você considerar só ações que fossem possíveis de você investir no passado. Por exemplo, se uma empresa no passado rendeu 100% num ano, só que ela tinha uma liquidez de R$2.000 por dia, você não iria conseguir fazer o seu aporte nessa empresa, porque ela não teria a movimentação necessária mínima para você comprar ela quando você quisesse e vender ela quando você quisesse também. Então você precisa traçar uma régua, um mínimo de liquidez, que pode ser, por exemplo, R$500.000 por dia, como eu já deixei aqui anotado, R$1 milhão por dia, R$5 milhões por dia, sempre adaptado à sua realidade financeira. Então, quanto mais dinheiro você tem para investir, maior tem que ser o filtro de liquidez, mas R$500.000 por dia já pode ser aplicado para 99% dos investidores. Depois disso, que você aplicou e determinou esse critério claro para a liquidez, você tem que determinar um outro critério claro para o indicador financeiro. Por exemplo, o PL. Você pode determinar da seguinte forma: eu vou investir em todas as ações que tiverem um PL menor do que 10. Desde que ele seja positivo, por exemplo. Então, em alguns momentos, você vai ter uma carteira com 8 ativos, em alguns momentos, uma carteira com 35 ativos, porque terão muitas ações baratas. Então, você determinou um critério claro e está testando ele na prática. Ou você pode aplicar de uma outra forma. Eu vou investir simplesmente nas 20 ações de menor PL da Bolsa. Então, não importa qual for o PL, você vai investir nas 20 com os menores valores desse indicador. Então veja que os critérios, eles precisam ser necessariamente objetivos, porque você vai estar simulando uma tomada de decisão no passado. E para você ter certeza o que você teria feito no passado, você precisa justamente ter esses critérios totalmente objetivos. O quarto ponto, a partir do momento que você já tem a hipótese, já tem os dados e definiu os critérios, é colocar na prática, é colocar a mão na massa, é você testar, realizar o estudo. Então você vai simular a aplicação daqueles critérios em 2010, 2011, 2012, 14, 15, 13, enfim, você vai testando pelo máximo de tempo possível que você conseguir com base nos dados históricos que você conseguiu ter acesso, para você efetivamente ver se a estratégia funciona, que é justamente o quinto passo, avaliar o resultado, é você verificar qual que foi a rentabilidade desse método. Nesse mesmo período, quanto que o Ibovespa rendeu, quanto que a renda fixa rendeu e quanto que o S&P 500 rendeu.
A estratégia conseguiu superar o mercado, que é justamente o objetivo de você investir em ações individuais, se rendeu acima do mercado, portanto é uma estratégia que você pode aplicar na presente data. E aí você vai, é claro, comparar com outras estratégias que você testou. Então você testou o indicador PL para achar ações baratas. Você testou o indicador PVP para achar ações baratas. Você testou o indicador EV/EBITDA, que é um outro indicador de preço. Você vai testar uma grande gama de indicadores. Você pode inclusive combinar indicadores. Você quer ações baratas que paguem dividendos. Então você vai usar o PL mais o dividend yield. A partir do resultado, você vai conseguir verificar o que trouxe mais resultado em comparação ao mercado, quais são as carteiras que, por exemplo, apresentaram as menores quedas num ano de crise, quais são as carteiras que apresentaram as maiores altas numa alta da Bolsa de Valores, para você seguir aquela estratégia que se encaixa mais no seu perfil de risco. Afinal de contas, não é só a rentabilidade que importa, são outros dados que você também precisa avaliar justamente para adequar a sua estratégia aos seus objetivos pessoais. E vamos agora para um exemplo prático de uma estratégia muito simples que eu já citei para vocês, envolvendo o indicador Dividend Yield. Vamos supor que você tenha a seguinte hipótese. Será que investir sempre nas 10 ações de maior Dividend Yield, com pesos iguais, ou seja, 10% em cada, funcionou? Com base, é claro, no Dividend Yield, que pega o dividendo pago por ação nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Para você sair da hipótese e para a prática, a gente precisa ter acesso aos dados, que eu já coloquei na sua tela de forma resumida, e a gente vai aplicar os critérios para ver se de fato isso funcionou. Quais são os critérios que eu apliquei nesse caso? Primeira coisa, eu peguei um estudo entre 8 de janeiro de 2016 a 8 de abril de 2016, ou seja, uma carteira que durou apenas 3 meses. Primeiramente, eu apliquei um filtro de liquidez, então as ações precisavam ter negociado na média do último mês daquela data, ou seja, do dia 8 de janeiro de 2016 até um mês atrás, ou seja, até 9 de dezembro de 2015, em média, R$500 mil por dia, corrigidos pela inflação. Se ficou abaixo dos 500 mil, essa ação foi eliminada, não tinha chance de entrar na carteira. Depois de aplicar esse filtro inicial, eu simplesmente listei as 10 ações de maior dividend yield naquela data, no dia 8 de janeiro de 2016. Quais eram essas empresas? BR Properties, Bradespar, Helbor, Banrisul, Banco do Brasil, Comgás, Direcional, Alpargatas, Taesa e Ferbasa. Então eu teria montado uma carteira, investindo, por exemplo, R$10 mil no total, sendo R$1.000 em cada uma dessas ações, no dia 8 de janeiro de 2016. Chegou no dia 8 de abril de 2016, eu vendi todas essas ações, peguei todos os dividendos que foram recebidos ao longo desse prazo de 3 meses e calculei a rentabilidade da carteira. Então, pegando agora os ativos individuais. A BR Properties, em 3 meses, rendeu 7,7%. A Bradespar rendeu 57,7%. A Helbor, por sua vez, caiu 5,9%. E nesse trimestre em específico, foi um trimestre muito positivo, onde tanto o método quanto o Ibovespa apresentou uma grande alta. Mas será que numa queda, essa estratégia iria segurar bem a carteira? Ou será que iria cair mais que o mercado? Será que no longo prazo essa estratégia funcionou? Afinal de contas, 3 meses é um prazo completamente insuficiente para a gente conseguir ter certeza se de fato é um método funcional ou não. Para isso, eu testei por um prazo muito maior, como você pode estar vendo, entre janeiro de 2010 e janeiro de 2024. Então, esse dado aqui de rentabilidade em 2010 é de janeiro de 2010 a janeiro de 2011. Nessa linha de 2011, é de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 e assim sucessivamente. Nesse período de 14 anos, de 2010 a janeiro de 2014, a janeiro de 2024, a estratégia, ela rendeu em 14 anos, certo? No total, em 10 deles, rendeu mais que o Ibovespa. Perdeu apenas em 2012, 2014, 2015 e 2020. Então, num prazo de 14 anos, a estratégia conseguiu superar o mercado em 10 deles. Então, só por isso, a gente já consegue ter uma clareza de que é uma estratégia que provavelmente, no longo prazo, apresentou uma rentabilidade acumulada muito maior. Em alguns momentos, ela rendeu muito mais, por exemplo, de 2016 a 2019. Então, em 4 anos consecutivos, por exemplo, ela rendeu muito mais que o mercado. Contudo, no momento de queda, ela caiu mais que o mercado. Então, por exemplo, em 2014, o Ibovespa caiu 1,3%, o método caiu 16,9%. Em 2015, o Ibovespa caiu 18,7%, o método caiu 39,3%.
Então a gente já pode também ter a seguinte noção com base nesses resultados. Num ciclo de alta, o método vai render muito mais que o mercado. Num ciclo de baixa, ele vai render muito menos. Então essas são apenas algumas das conclusões que a gente pode ter em relação a essa metodologia. E olhando agora para o resultado, para o dado de rentabilidade mais completo. Então, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2024, o método rendeu 16,8% ao ano, enquanto o Ibovespa rendeu 4,6% e a renda fixa 9,3%. A estratégia rendeu muito mais que o mercado. Se você tivesse investido 10 mil no Ibovespa em 2010, em 2024 você teria 18.800, no CDI, na renda fixa, você teria 34.600, já no método, R$88 mil, um ganho financeiro muito superior, justamente porque foi uma estratégia muito eficiente. Então, de uma forma simples, a gente conseguiu testar uma estratégia muito fácil de ser aplicada. Só você pegar as 10 ações de maior dividend yield, independente se for uma ação boa ou não, e depois de 3 meses, você vende essas ações, faz uma nova lista, investe nessa nova lista e vai fazendo isso e repetindo esse processo no longo prazo, que você provavelmente vai ter um resultado acima da média do mercado. Agora um recado muito importante para você que chegou até o momento desse vídeo. Você pode ter acesso a toda essa apresentação que você está vendo agora na sua tela e também a um resumo exclusivo de todo o conteúdo que será tratado ao longo desse vídeo de maneira totalmente gratuita. Para isso, é só você clicar no primeiro link que estará na descrição, preencher os dados que forem solicitados e você vai receber diretamente no seu e-mail para você poder revisitar todo esse conteúdo que eu estou falando aqui de maneira escrita, de uma maneira um pouco mais prática e mais acessível para você. É importante destacar que todos esses dados que eu for te fornecer são totalmente gratuitos e, além disso, você tem apenas 7 dias após esse vídeo ser publicado para ter acesso ao material desse vídeo em específico. Então, corre, não perca tempo, clique logo no primeiro link, preencha as informações e depois você volta para continuar a assistir esse conteúdo. Recado dado, podemos partir para o próximo ponto. Quais são os tipos de backtest que você pode realizar efetivamente para você testar diferentes estratégias ou diferentes formas de investir o seu dinheiro no mercado de ações? Muito simples. Você pode testar um determinado setup de trade, ou seja, um determinado processo de compra e venda de ações dentro de uma empresa só em específico, ou testar uma estratégia, que foi justamente o caso que eu te apresentei agora. Você testou uma estratégia geral para investir em todas as empresas da bolsa dentro de determinados critérios. Você pode utilizar o dividend yield 1 ano, que foi o dado que eu te apresentei. Você pode utilizar o indicador PL 3 anos, que eu vou explicar um pouco mais à frente nesse vídeo o que significa essa terminologia. Você pode testar a união de ambos os dados, tanto o dividend yield quanto o PL, para ver o que funciona melhor. Mas você pode testar também justamente com ações individuais. Por exemplo, vamos supor que você quer operar o seu dinheiro, você quer comprar e vender só as ações da Petrobras porque a empresa tem muita liquidez. E você quer ter uma segurança maior para saber o momento certo e o momento errado de você comprar as ações da empresa. O que você pode fazer? Você pode simular a seguinte estratégia. Eu sempre vou comprar as ações da Petrobras logo após uma queda de 10% em relação ao topo da empresa. Se as ações subirem 20%, eu vou vender, embolsar o lucro e esperar esse momento de entrada. Caiu novamente 10% em relação ao topo, eu compro e só vendo se a ação subir 20%. Depois eu vou seguindo esse processo para o longo prazo e vendo o resultado. Será que trouxe resultado ou não? Se não trouxe resultado, você pode testar com outros parâmetros. Eu vou comprar sempre que a ação cair 15% e vou vender depois dela subir 15% também. Será que isso trouxe um resultado melhor? Então você pode testar inúmeras variáveis em ações individuais também, além, é claro, de testar determinadas estratégias para você gerenciar o seu patrimônio. E cabe destacar que o backtest para ações individuais é algo um pouco para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, então quer concentrar o patrimônio em poucos ativos e ter um risco maior na carteira, mas em contrapartida ter um maior potencial de retorno a longo prazo. Então essas são as duas formas que você pode olhar para o backtest para investir o seu dinheiro no mercado financeiro. E quais que são as vantagens de você utilizar um backtest para você investir o seu dinheiro? Qual que é a vantagem de você realizar um estudo do passado antes de você querer sair investindo o seu dinheiro de qualquer jeito?
Primeira vantagem, você consegue testar critérios 100% objetivos. Então você consegue ter certeza absoluta que aquele critério funcionou em anos passados, justamente porque são critérios objetivos, são indicadores financeiros, e a partir do momento que você viu que deu certo, você coloca em prática na sua carteira na presente data. Qual que é a segunda vantagem? A segunda vantagem é que você consegue ter uma comprovação histórica se aquele método funcionou, e quando eu falo comprovação histórica, não é só a rentabilidade geral, são diversos indicadores de risco, dados técnicos que você consegue verificar para você ter uma noção do comportamento daquela estratégia nos mais diversos cenários. Por exemplo, essa estratégia que você está vendo na sua tela em comparação ao Ibovespa e em comparação à renda fixa. A estratégia está em azul, o Ibovespa está em laranja e a renda fixa em cinza, entre janeiro de 2010 e janeiro de 2024. O que a gente tem nesse gráfico e que a gente consegue observar? De 2010 até mais ou menos 2012, 2013, a estratégia subiu. Então, ela subiu mais, né, do que a renda fixa, que estava em cinza, e subiu muito mais do que o Ibovespa, que apresentou uma queda. Contudo, quando a crise no mercado financeiro aqui do Brasil estourou, o que a gente percebe? Que o método caiu muito mais do que o mercado. Então veja que ele estava com uma vantagem muito grande em relação ao Ibovespa, só que logo depois, quando deu a crise, até janeiro de 2016, o método simplesmente derreteu, chegando muito próximo do patrimônio acumulado pelo Ibovespa até aquela data. Porém, logo em seguida, quando o mercado começou a disparar, veja que o Ibovespa subiu também bastante, o método subiu muito mais. Então o que a gente consegue tirar de conclusão a partir desse estudo, a partir dessa comprovação histórica? Que é um método que, caso você comece a aplicar ele na prática, o mercado por azar comece a cair, então você começou lá em 2014, por azar mesmo, não tinha como você prever isso, você teria tido uma desvalorização muito maior do que você teria ao investir, por exemplo, no Ibovespa. Por outro lado, quem começou a aplicar esse método num período de alta, por sorte, por exemplo, em janeiro de 2016, viu o seu patrimônio se multiplicar a uma taxa muito maior do que alguém que investiu na renda fixa ou do que alguém que investiu no índice Ibovespa. Tem como você prever o momento certo de entrar ou não na estratégia? Infelizmente, isso não tem como, porque existem muitas variáveis que são variáveis que não apresentam um padrão muito claro. Mas o ponto é simplesmente você ter essa noção. Então você começou, o mercado caiu e a sua carteira está caindo mais, está tudo dentro dos conformes do que a estratégia apresentou no passado. Você começou, o mercado sobe, a sua carteira sobe muito mais, também está dentro dos conformes do resultado daquele método. E se você seguir ele para o longo prazo, como é o caso do estudo que eu estou te apresentando agora, você conseguiu superar o mercado com muita folga num período de 14 anos. Terceira vantagem é você conseguir comparar diversas estratégias, diversas hipóteses. Então você testou lá o indicador Dividend Yield, depois você foi lá e testou o indicador PL, depois você foi lá e testou o indicador PVP, depois você foi lá e testou o Dividend Yield em conjunto com o PL, o Dividend Yield em conjunto com o PVP, testou também o PVP em conjunto com o PL, você testou todos os indicadores possíveis, margem de lucro, ROI, ROIC, crescimento do lucro, crescimento da receita, e a partir dos resultados você vai conseguir ter um pouco mais de certeza daquilo que funciona melhor de acordo com o que você está buscando. Então você está buscando, por exemplo, uma estratégia que segura muito na queda, porque você tem um perfil conservador. Terá uma estratégia que se encaixa nesse perfil. Você tem um perfil que, na realidade, você não se importa muito com a queda. Você só se importa com o máximo retorno a longo prazo, porque você tem um perfil mais arrojado. Então, existe também essa estratégia. Inclusive, é a forma como ao qual eu invisto o meu dinheiro. Então, meu patrimônio tem uma volatilidade muito grande, só que no longo prazo eu consigo ter um resultado muito acima da média, justamente porque eu utilizei uma estratégia aqui no backtest, foi a que apresentou a maior rentabilidade que eu testei até hoje. Então, você consegue ter uma maior forma, uma melhor maneira de adaptar aquela estratégia àquilo que você está buscando, justamente a partir da comparação de diversas estratégias aos quais você conseguiu testar. E a quarta e última vantagem é que você consegue ter uma clareza numérica. E o que é a clareza numérica? Você consegue ver os números de fato daquele método. Quais são os dados de rentabilidade? Quais são os dados de risco? Qual foi a volatilidade da carteira no período? Qual foi o resultado em determinado ciclo? Se você consegue ver tudo isso de maneira numérica e não só ficar na teoria. Por exemplo, a teoria de que se você investir em empresas perenes,
você já deve ter escutado isso, você consegue proteger a sua carteira numa crise. Mas o quanto você consegue efetivamente proteger? O quanto a sua carteira vai cair em comparação ao mercado? O backtest consegue responder todas essas perguntas. Mas é claro que existem também limitações no backtest. Não é uma coisa mirabolante que vai fazer você ter uma rentabilidade alta em todos os anos, porque isso não existe no mercado de renda variável. A primeira limitação, que é a mais clara de todas, é que o fato de que uma estratégia funcionou no passado não é uma garantia de que ele vai funcionar no futuro. Então pode ser que a estratégia rendeu muito no passado e agora no futuro não renda tão alto assim em comparação ao mercado. E geralmente não é o que acontece, eu falo isso por experiência própria, porque eu já sigo estratégias automatizadas há muitos anos e eu consigo superar o mercado da mesma forma que no backtest a estratégia superou o mercado. Mas saiba que, de modo geral, no mercado financeiro, independente da estratégia que você optar por seguir, não existe garantia de resultado. Você sempre vai buscar o máximo de dados que confirmem que uma determinada forma de investir gerou um ganho acima da média, mas não existe garantia. A palavra garantia é algo que não existe dentro do mercado financeiro. E a segunda limitação é que o backtest ele não considera a sua emoção como investidor, como pessoa física. E o que eu quero dizer com isso? Se você verificou que pegar as ações de maior dividend yield gerou um resultado, não significa que você necessariamente teria investido o seu dinheiro da exata forma que a estratégia está mandando em todos os momentos, por conta dos vieses que nós temos. Isso, inclusive, é um ponto que precisa ser corrigido antes de você aplicar um método desses. Por exemplo, você foi lá e listou hoje as 10 ações de maior dividend yield, e você viu uma empresa que você não gosta, ou uma empresa que você não conhece. O que o seu cérebro vai dizer para você fazer? O que o seu coração, na realidade, vai dizer para você fazer? Eu não vou investir nessa empresa, eu não conheço ela, eu acho que é uma empresa ruim, é uma empresa que não apresentou uma boa rentabilidade, então eu não vou comprar ela, não vou adicionar na minha carteira, mesmo que ela se encaixe numa estratégia que foi vitoriosa no passado. Então, esses fatores emocionais, eles podem impactar sim no resultado prático e o backtest não consegue metrificar isso, infelizmente. Mas como eu falei, se você corrige os seus vieses, se você elimina os achismos de querer colocar os seus achismos na hora de investir dentro de uma estratégia totalmente objetiva, você consegue facilmente eliminar esse fator como limitação e deixar que ele não seja mais uma limitação na hora de utilizar esse tipo de estratégia, ok? Falados as vantagens, faladas as limitações, chegou o momento de você ver quais são as aplicações práticas de um backtest, como que você pode utilizar esse backtest, como você pode utilizar o estudo do passado justamente para aplicar hoje na prática na sua carteira. Primeiro ponto, como você pode simular todo e qualquer tipo de estratégia, você consegue encontrar aquela que se encaixa melhor no seu objetivo. Eu vou te dar um exemplo prático de uma estratégia que eu apresento para os meus alunos, todos os dados e também como executar na prática. Essa é uma estratégia que eu chamo dividendos baixo risco, onde você vai pegar ações que pagam bons dividendos com base no histórico de muitos anos, comprovados que aqueles dividendos são de qualidade efetivamente, e além disso, você vai pegar ações com baixa volatilidade. Então, num cenário de crise, a sua carteira vai conseguir segurar muito bem. E a partir do momento que a gente testou, né, que no caso eu testei, essa estratégia, unindo ambos os fatores, baixa volatilidade e altos dividendos, o que eu consegui encontrar de resultado entre janeiro de 2013 e julho de 2025. O CDI nesse período rendeu 9,4 ao ano, o Ibovespa rendeu 6,8 ao ano, enquanto esse método, que eu chamo de dividendos baixo risco, rendeu 18,5 ao ano. Então é uma rentabilidade bem acima do mercado e a gente consegue ter na imagem ao lado os ativos, os bons ativos dentro desse método hoje. Então quais são algumas das empresas dentre as 10 melhores? A Taesa é a melhor empresa de todas porque ela está bem classificada no ranking de dividendos e no ranking de baixo risco. A BB Seguridade, que é a quinta melhor empresa do método, tanto porque ela é uma boa pagadora de dividendos, quanto porque ela tem baixa volatilidade, e por fim a Copel, porque ela tem, novamente, bons dividendos e uma baixa volatilidade. Então veja que o backtest, ele não é só um estudo que vai ficar ali na teoria, que vai ficar no campo das ideias. Ele vai também para a prática, para você encontrar efetivamente, como eu mostrei aqui, a Taesa, a BB Seguridade e a Copel, são excelentes empresas dentro desse método de dividendos que une também o fator baixo risco. Segundo ponto, você consegue testar efetivamente
o que é melhor para você? Ter uma carteira mais concentrada, com menos ações, 10 ações, 5 ações talvez, ou uma carteira mais diversificada, com 20, 30 ações, e como que você vai conseguir saber isso? Vendo os resultados. Então, às vezes, uma carteira de 10 ações rendeu mais, só que numa crise, a carteira de 30 ações caiu muito menos. Para você que é conservador, esse pode ser um ponto mais importante para você decidir seguir um método de investimentos e você consegue colocar tudo isso em prática ao realizar um backtest. E o terceiro ponto é justamente você encontrar a estratégia certa para você. Novamente, você pode investir em 10 ações, 20 ações, 30 ações, você pode utilizar X indicador ou um outro indicador em conjunto com aquele, porque vai beneficiar você num cenário de crise ou num cenário de alta, ou no geral vai gerar um rendimento maior para sua carteira, então você consegue adaptar justamente aquilo que você está buscando às suas necessidades individuais. Eu vou pegar agora o exemplo da minha estratégia de investimentos pessoal, onde eu também utilizo 2 diferentes indicadores. Um deles é um indicador de preço para encontrar ações baratas na hora de investir, e um outro indicador que eu utilizo é um indicador de momentum. O que é um momentum? É pegar ações que nos últimos determinados meses, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 9 meses ou nos últimos 12 meses, apresentou uma rentabilidade positiva. Então, eu vou pegar ações baratas que estão em uma tendência de alta. E de 3 em 3 meses, eu vou lá e rebalanceio a minha carteira de investimentos. E pegando aqui o histórico prático dessa estratégia. Eu não sigo exatamente esse mesmo método ao longo desse prazo de 5 anos, que é justamente o desse gráfico, porque no passado eu não conhecia esse método, eu seguia outras estratégias e eu cheguei no patamar atual, onde eu consegui desenvolver e encontrar metodologias diferentes que unem justamente esses 2 fatores que eu venho aplicando na minha carteira. Então, no período como um todo, seguindo estratégias com base em backtests, a minha carteira nos últimos 5 anos rendeu 98%, contra o Ibovespa, que rendeu 36%, e o CDI rendeu 59%. No longo prazo, a minha carteira rendeu muito mais, e no meio do caminho, é claro, a carteira apresentou quedas. Por exemplo aqui, que foi mais ou menos entre o início e o meio de 2021 até mais ou menos 2023. Então, ao longo desse período, tanto o Ibovespa em laranja quanto a minha carteira em azul apresentaram uma rentabilidade negativa, praticamente 2 anos em queda. Para logo depois, quando o mercado subiu, a minha carteira subiu muito mais. Então, tenha em mente que o backtest não é uma fórmula milagrosa de você ganhar dinheiro a todo momento. Não é isso que acontece, não existe isso no mercado financeiro. É simplesmente um meio de você conseguir sistematizar o processo de tomada de decisão nos seus investimentos para facilitar a sua vida. Então, você trabalha o dia inteiro, tem que ficar com a família, pratica um esporte, enfim. Você tem muitas outras coisas mais importantes do que ficar estudando e acompanhando o mercado. Então, quando você pega uma estratégia que automatiza a sua tomada de decisão, você gasta muito menos tempo para investir o seu dinheiro e consegue também ter um resultado muito melhor a longo prazo, justamente porque o backtest vai conseguir comprovar para você os resultados possíveis de serem alcançados. E agora que você já entendeu, dominou o processo de backtest, chegou o momento de eu mostrar para você efetivamente como um estudo é realizado, só que agora de uma maneira um pouco mais aprofundada do que o exemplo que eu te apresentei do indicador Dividend Yield. E vamos direto ao assunto. Agora a gente vai falar sobre justamente o indicador PL 3 anos, que eu citei alguns minutos atrás, e qual que seria a lógica dessa estratégia? É pegar as 10 ações com os menores valores do indicador PL 3 anos. O que é o PL 3 anos? Vamos começar entendendo o que é o PL 1 ano, né? O PL é calculado da seguinte forma. Você pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação. Lucro por ação dos últimos 12 meses. E o que é o PL 3 anos? Você vai pegar a média do LPA, a média do lucro por ação dos últimos 3 anos da empresa. Por exemplo, pegando aqui o ano de 2016. Você quer calcular o PL 3 anos das empresas da Bolsa no ano de 2016. O que você vai fazer? Você vai pegar o lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses e dividir pelo número total de ações, que vai dar o LPA. Para calcular o PL, basta você pegar o preço da ação naquela data, então em 2016, e dividir pela média do LPA de 2016, o LPA de 2015 e o LPA de 2014. Soma esses 3 LPAs, divide por 3, você chegou justamente na média. E qual que é o intuito de você pegar a média? É você pegar ações que, na média, nos últimos 3 anos, estão baratas. Não só ações que estão baratas hoje, mas que num histórico de 3 anos, num prazo um pouco maior, estão já sendo consideradas empresas baratas. E o que a gente tem que fazer para realizar o estudo?
Primeiro passo é ter acesso a uma base de dados e organizar as informações que a gente vai precisar utilizar. Então, essa base de dados que eu coloquei no Excel, ela tinha 1.345 ativos envolvendo ações e outros ativos de renda variável. Nós temos aqui as informações de cotação, então eu peguei o mesmo período, então 8 de janeiro de 2016 a 8 de abril de 2016, para calcular a rentabilidade em 3 meses. Temos aqui a coluna de liquidez das empresas e temos os dados do LPA. Então nós temos aqui os dados do LPA de setembro de 2015 para trás, num raio de 12 meses, que seriam os dados que eu teria tido acesso no dia 8 de janeiro de 2016. Temos aqui o LPA de setembro de 2014, 12 meses para trás, e também de setembro de 2013, 12 meses para trás, justamente para calcular a média. Depois disso, a gente pode aplicar os filtros iniciais. Então, tendo os dados na planilha necessários para realizar o estudo, a gente vai aplicar os filtros iniciais. Quais são eles? Eliminar todas as empresas que tiveram um LPA negativo em alguns desses 3 anos, porque senão não tem como calcular a média e não faz sentido investir numa empresa que deu prejuízo. E o segundo filtro é eliminar as ações que tinham liquidez abaixo de R$500 mil por dia. Só de aplicar esses 3 filtros, a gente já reduziu de 1.345 ativos para 92 empresas. Aplicados esses filtros iniciais, que foi justamente aplicado de uma forma mais automatizada no Excel, chegou o momento de calcular o indicador, que é justamente o PL 3 anos. Então, o que eu fiz aqui pegando o exemplo do Itaú? Eu peguei a cotação da empresa, R$ 7,88, e dividi pela média. Então, eu somei 1,92, 1,61 e 1,21, 7,88. Dividido por essa média, nós temos um PL 3 anos de 4,98. Fiz isso para todas as empresas ali presentes, para as 92 empresas que sobraram dentro desse filtro inicial que eu apliquei, e calculei a rentabilidade também de todas as ações. Então, o Itaú, nesse período, rendeu 31%, o Bradesco rendeu 52%, a Ambev rendeu 9,6% e calculei o rendimento de todas as empresas que estavam ali presentes. Por fim, eu decidi que o critério é pegar 10 ações de menor PL 3 anos. Não são 15, não são 20, não são 30, são 10 ações, simples assim. Listei as 10 empresas de menor PL e quais eram elas naquela data. CEMIG, Banrisul, Direcional, Helbor, Banco do Brasil, ABC Brasil, Comgás, Copasa, Iven e também a Ezetec. Veja que muitas das empresas que eu citei agora estavam naquela outra estratégia do dividend yield, porque geralmente quando a empresa paga bons dividendos e o dividendo está muito alto, é porque também a ação está muito barata. E lembrando de cabeça aqui, o Banrisul estava, a Helbor eu acredito que estava também, o Banco do Brasil também estava, a Comgás também estava, então vários ativos acabaram se repetindo. E aqui nós temos o PL 3 anos de cada uma dessas empresas, para verificar que efetivamente são as 10 empresas com os menores valores desse indicador, e também a rentabilidade de cada um desses ativos. Então temos empresas que tiveram altas rentabilidades e empresas também que apresentaram desvalorização, algo comum dentro do mercado financeiro. Calculei a rentabilidade da carteira, considerando 5 ações, 10, 15, 20, 25 e 30, mas o foco aqui é nessa quantidade, 10 ações, então a carteira rendeu 39,6% nesse trimestre, o Ibovespa rendeu 23,8% e o CDI rendeu 3,3%. Então o método, num trimestre de alta do mercado, rendeu quase o dobro do mercado. Então é uma estratégia muito eficiente pensando num cenário de alta. Olhando agora para o resultado geral, de janeiro de 2010 a janeiro de 2024. O que nós temos aqui? Num período de 14 anos, o método superou em 12 deles. Então, em apenas 2 anos, a estratégia perdeu. Em 2014 e 2015, justamente em anos de queda. Então, o Ibovespa aqui em 2014 caiu 1,3%, o método caiu 12%, e em 2015, o Ibovespa caiu 18%, o método caiu 43%. Então, veja como a gente consegue, com números, ver de forma mais clara se a estratégia foi boa ou não. Por fim, nós temos novamente os dados de rentabilidade. Então, o que a gente consegue concluir aqui? De janeiro de 2010 a janeiro de 2024, o CDI rendeu 9,3% ao ano, o Ibovespa 4,6% e o método 14,3% ao ano. Veja que já é uma estratégia que rendeu menos do que aquela outra de dividendos.
pegando agora uma simulação de evolução de patrimônio, se você tivesse investido 10 mil no CDI, você teria 34 mil no final do período, no Ibovespa 18 mil e no método 64 mil. Então, mesmo sendo uma estratégia que rendeu menos do que a dividend yield 1 ano, ela rendeu muito mais do que a média do mercado e a proposta de cada uma dessas estratégias também é muito diferente. A do PL é pegar ações baratas, a do dividend yield é pegar ações que pagam altos dividendos. Então veja que não existe certo ou errado. Ambas as estratégias renderam mais do que o mercado, ambas conseguiram ter um resultado acima do mercado, voltando aqui para a tabela, muito acima do mercado em anos de alta. Contudo, em cenários de baixa, as estratégias renderam menos do que o índice Ibovespa e a sua decisão da estratégia a ser seguida não tem que ser baseada só na rentabilidade, como eu já falei várias vezes. Você tem que olhar o que aconteceu nos anos de queda, quais são os tipos de empresa que aparecem naquela carteira. Então, se você tem um perfil, por exemplo, mais conservador, a estratégia de dividendos vai ser mais interessante, porque as empresas que vão aparecer na carteira são empresas que você provavelmente conhece, empresas mais de nome, justamente porque elas pagam bons dividendos. Já nessa estratégia, geralmente são empresas mais desconhecidas. Por quê? Porque são empresas que são simplesmente baratas. E geralmente empresas baratas são empresas muito ruins, então você precisa estar ciente também disso antes de você decidir sair aplicando qualquer tipo de método que eu estou te apresentando aqui. Entendido? Backtest, entendido o que é essa estratégia, quais são as vantagens de você utilizar e fazer um backtest, quais são as limitações e efetivamente como um backtest foi realizado na prática. Então essa simulação que eu estou te mostrando aqui, eu realmente fiz esse estudo passo a passo. Como que você pode fazer um backtest? Sair da teoria do backtest e partir efetivamente para a prática para você encontrar uma estratégia para aplicar na sua carteira. Você precisa de duas coisas. Você precisa de dados e você precisa de uma ferramenta. Os dados são o quê? São as informações necessárias para você realizar o seu estudo. Cotação, liquidez e também o histórico dos indicadores. Para a Bolsa Brasileira e também para a Bolsa Americana, se você quiser investir o seu dinheiro dessa forma lá fora, que inclusive também é muito funcional. Como que você consegue ter acesso aos dados? Eu falo sobre mim. O que eu faço para ter acesso aos dados? Eu assino uma plataforma onde eu pago todo mês por volta de R$4.000, então é um valor muito fora da realidade para 99% dos investidores, para ter acesso às informações para realizar os estudos. Porque assim eu consigo realizar um backtest de um prazo muito mais longo. Não é um estudo que começou há 3 anos atrás. É um estudo que começou em 2010. Então nós temos 14 anos de dados para verificar se aquela estratégia funcionou. E existe também a possibilidade de você pegar essas informações uma por uma no site da empresa. Então você entra em todas as empresas da Bolsa de Valores, é claro que isso vai dar um trabalho muito grande, e vai buscando as informações do passado. Você pode fazer isso, ou você pode também tentar caçar algum local na internet que forneça esse tipo de informação para você. E se você é uma pessoa que entende de programação, você com certeza vai conseguir automatizar justamente esse processo. E com os dados em mãos, o que você vai fazer? Você vai pegar uma ferramenta, algum item, né? Como se você estivesse fazendo uma construção. Você precisa do material para fazer a obra e você precisa de uma ferramenta para aplicar aquele material naquela construção. No backtest é a mesma coisa. Então, no meu caso, eu utilizo o Excel para fazer o estudo, que na prática é a ferramenta mais fácil, mais acessível de você utilizar. Ou se você é uma pessoa que entende de programação, você pode utilizar qualquer linguagem, aquela que você mais utiliza, justamente para fazer os estudos, que vai inclusive até economizar tempo através da programação, se você entende. Geralmente os estudos podem ser feitos de uma maneira um pouco mais rápida. Mas voltando à parte da base de dados, que é justamente o ponto mais importante. Os dados que vão determinar se aquele estudo de fato ele é real ou não, se aqueles dados que você pegou, se eles são confiáveis, como é o caso dos dados que eu utilizo. Eu assino uma plataforma que todas as principais corretoras, todas as principais empresas do mercado financeiro aqui do Brasil utilizam. Então eu tenho certeza que aqueles estudos que eu estou realizando são embasados na realidade. E você também precisa ter esse cuidado, porque os dados são os pontos mais importantes na hora de você realizar um backtest. E se você não quer ficar fazendo backtest, baixar dados, assinar plataformas, caçar informações na internet e simplesmente seguir uma estratégia com base em um backtest que você viu que funcionou, você pode
fazer tudo isso justamente virando o meu aluno. Eu vou deixar alguns links na descrição, justamente o link para você conhecer a plataforma da Capital do Dinheiro, onde você vai ter acesso a inúmeras estratégias que se baseiam justamente em critérios totalmente objetivos para você montar uma carteira de investimentos vitoriosa a longo prazo, seguindo aquela estratégia que se encaixa mais no seu objetivo. Então eu apresento para você várias estratégias para serem aplicadas na Bolsa Brasileira, envolvendo vários indicadores e com certeza uma daquelas estratégias vai funcionar bem para sua carteira. Então é só você procurar na descrição que você vai ter acesso a esse link. E lembrando que o backtest não é algo milagroso, não é algo que vai fazer você ter um ganho em todos os anos, é simplesmente um meio de trazer mais segurança no processo de tomada de decisão dos seus investimentos, para você seguir uma estratégia que você sabe que efetivamente gerou resultado no passado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um conteúdo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.